Chegando ao final do período de estiagem, o Ribeirão Pretano já começa a se preocupar com a próxima temporada de chuvas. Moradores de áreas afetadas por alagamentos cobram mais trabalho preventivo. Em poucas semanas, as águas devem voltar para amenizar a secura que predominou em Ribeirão Preto nos últimos meses. O que deveria ser só motivo de alívio enche de preocupação moradores em diferentes regiões do município. Na Zona Sul, por exemplo, o córrego que dá nome à cidade tem emitido alertas de algo que está muito errado. No último verão, pouco tempo de chuva foi o suficiente para fazer o leito subir de maneira assustadora. Em algumas ocasiões, chegou a transbordar. No lado oposto de Ribeirão, na Zona Norte, tem o bairro Tanquinho. As folhas secas na virada de agosto para setembro escondem o transtorno que se repete principalmente no período que vai de novembro de um ano até março do outro. Os temporais não conseguem escoar pelas vias e formam grandes alagamentos na rua Romano Coró, um corredor de empresas e indústrias que sofrem o maior impacto. Nem mesmo a organização dos moradores dá jeito nessa situação. Toda a água canaliza na Avenida Mogiana ou na Tomás Alberto Otley e ela bate aqui na rua Romano Coró, ela não tem vazão para a Via Norte. Então aqui vira um rio, uma enchente aqui. E aí, para você ter uma ideia, todas as bocas de lobo aqui do nosso bairro, ou da nossa rua principal, estão todos entupidos. Hoje nós limpamos a praça a cada 3, 4 meses, porque a gente se reúne, aqui, os familiares. Nós temos apoio de algumas empresas que nos fornecem maquinário, porque também é visibilidade para eles também. As bocas de lobo, depois você vai olhar, a gente não tem maquinário adequado para limpar, a gente faz uma limpeza artificial. O atual governo municipal está à frente da prefeitura há apenas 8 meses. Já os problemas que Ribeirão Preto enfrenta com alagamentos e enchentes vêm de muitas décadas. Aqui, por exemplo, na Avenida Pascoal Inec, o motorista da cidade sabe muito bem que quando é tempo das chuvas, o trecho fica tomado por água e interditado. Mas o olhar e o planejamento do poder público não podem esperar até lá. É durante a estiagem que os trabalhos de prevenção precisam acontecer. Uma responsabilidade que não cabe só à prefeitura. Tem os vereadores que já é da administração antiga, que é dessa administração atual, e eles estão ao par. Eles estão ao par de todo esse problema, eles vêm aqui, participam também, promete soluções, mas já foi promessa de fazer um desvio dessa água, jogando para o Córrego Ribeirão, então a gente está aí no aguardo. A drenagem que não acontece na avenida é dor de cabeça recorrente para os moradores do condomínio Rosa dos Ventos. A bela lagoa do residencial é vítima constante da água contaminada que vem do lado de fora. Ano após ano, o Jornal da Clube registra a mortandade dos peixes criados pelos moradores. Tem um lago atrás do muro do quartel, que essa época de seca, ela tem água lá e fica totalmente verde. Vem a chuva, ela pega essa água, joga no lago do quartel passa debaixo da avenida e quando não enche a avenida, sai aqui no nosso lago, no lago do condomínio, para ir lá para o Córrego Ribeirão Preto. Pascoal Inec, infelizmente, perdeu-se a oportunidade, né, de fazer a galeria, aumentar as galerias, porque ali ela é subdimensionada no momento que foi feito o corredor de ônibus. Hoje a gente encontra ali galerias que são subdimensionadas, não foi feito investimento em galeria, somente superfície. A Secretaria de Infraestrutura é quem está em campo responsável por identificar antigos e novos problemas urbanos. A missão é apresentar soluções, mesmo que elas dependam de outras pastas do município, como é o caso da rua Romano Coró. Ali é uma região que não tem galeria, então a galeria vai precisar ser colocada. Obras e planejamento, né, as duas secretarias já estão trabalhando nos projetos dessa grande avenida que será o que eles chamam de leste-oeste, né, que é a Avenida do Tanquinho, vai complementar essa obra. Então eu acredito que quando for nesse momento de melhorar essa drenagem, vai ser feito. Existe uma preocupação especial com as barragens de Ribeirão Preto. Elas contêm as águas que vêm com força seguindo o fluxo do rio a partir de Cravinhos e evitam que os córregos daqui transbordem. Esse ano a cidade teve provas de que as obras anti-enchente já não estão dando conta do volume da chuva. As barragens, elas passam por limpezas periódicas. Neste período é um período para a gente ampliar a limpeza, né? Então a gente começa a fazer a limpeza de margem, de aprofundamento do solo. A gente está fazendo isso. Nesse momento a represa Del
Bux, que está sendo limpa, e depois vamos para Santa Teresa. Esse é o cronograma. Novas obras serão necessárias para que a cidade evite ou diminua os estragos das chuvas. Infelizmente, para que algumas delas aconteçam, será preciso desfazer muito do trabalho realizado durante as obras de mobilidade urbana e corredores de ônibus. Enquanto isso, para o período das águas que se aproxima, o compromisso da Secretaria de Infraestrutura é realista. A gente fez a limpeza de mais de 4.000 bocas de lobo mês passado, então a gente faz esse preventivo para chegar na época de chuva estar mais tranquilo. Infelizmente, hoje a gente não sabe mais o que esperar do período de chuva, né? Às vezes a gente tem grandes tempestades, mas, de uma maneira geral, o que o Ribeirão Pretano pode esperar, não havendo nenhuma intercorrência, nenhum grande temporal aqui, é um período mais tranquilo, com menos áreas alagadas. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. E a gente continua falando sobre esse assunto agora com Anderson Manzoli, engenheiro civil. Agradeço desde já a disponibilidade, Manzoli. Agora, já é possível apresentar melhorias nessa área tão complexa em Ribeirão Preto em apenas um ano de governo? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Ximene. Sim, é possível já, pelo menos, já se iniciar a fazer a manutenção daquilo que se tem. Isso é, a limpeza, né, das bocas de lobo, da tubulação. Agora, a gente tem que lembrar que as cidades, elas crescem. Então, aquela infraestrutura que fazia muito sentido há décadas atrás, hoje são insuficientes. A cidade, ela tem uma área impermeável muito maior, as condições climáticas também mudaram, então hoje nós temos chuvas mais intensas, então um volume de água muito maior num período de curto menor. Então aquela tubulação que há 10, 15, 20 anos atrás fazia sentido, hoje não faz mais sentido e precisa sim ser feita uma substituição de tudo aquilo que já não comporta mais essa nova situação. Então, o que a prefeitura precisa fazer? Junto com o plano diretor da cidade, fazer um plano de drenagem, né, urbano atualizado para atender essa nova demanda. Então, é claro, o tempo de governo ainda é insuficiente para conseguir implantar, mas já dá para se colocar em negociação com várias empresas, com vários órgãos, né, todos sentarem e já começar a fazer um projeto para adequar essa infraestrutura que é insuficiente para uma nova situação. Inclusive, a Prefeitura diz que bem provável que avenidas que passaram por obras recentemente sejam reabertas para fazer novas galerias. Isso é mesmo inevitável, Manzoli? Infelizmente, isso é inevitável, porque aquela tubulação que está lá, se ela não dá conta dessa nova situação de volume de água que precisa passar, a única solução é sim fazer o rompimento daquilo que foi feito e fazer a adequação. Então, deveria ter sido melhor planejado, né, antes e já ter feito isso naquele momento que já se fez a primeira obra. Então, podemos dizer que sim, é um dinheiro que nós estamos perdendo, né, um dinheiro que foi gasto para fazer e vai ter que romper e fazer novamente, mas agora fazer do jeito certo. E, aliás, já conversar com outras entidades, outras situações, por exemplo, já se pensar em alguns trechos, será que já vale a pena já colocar, por exemplo, a fiação enterrada? Vamos ver os custos, vamos ver como é que ficaria e, de repente, uma revitalização até melhor dessas áreas, né, para tornar a cidade mais atrativa, mais interessante e sem esses problemas que, sim, com um bom projeto e uma boa obra de infraestrutura, é possível sanar todos esses problemas. Mas olha, a Secretaria de Infraestrutura também diz que está investindo nas limpezas das bocas de lobo. Mas isso vai dar conta da demanda? É possível otimizar esse serviço? Como é que é? Bom, provavelmente nos locais onde aquela dimensão de tubulação ela é capaz de fazer o escoamento, naqueles locais a manutenção é o suficiente. Mas nós já sabemos que em vários locais aquilo que está lá é insuficiente. Então só a limpeza não vai resolver, vai amenizar o problema, mas ele vai continuar acontecendo. E o custo de você ter o problema e você ter que depois gastar para recuperar, já vale a pena, de repente, já fazer os projetos, já fazer o rompimento dessas avenidas e ruas, que já se sabe que vai dar problema, e antecipar e já fazer a substituição.
Então tem coisas que a gente gasta, né? Vai ter que gastar para quebrar, gastar para refazer, mas fica mais barato do que esperar a chuva vir, causar o problema, romper e depois ter que de qualquer jeito refazer toda essa infraestrutura que é insuficiente para a situação atual de hoje. Agora há pouco o senhor falou de plano diretor, a gente vai além, fala da expansão imobiliária que está a todo vapor, né? Então tem como corrigir a rota e evitar que novos loteamentos piorem o problema da drenagem em Ribeirão Preto? Com certeza, é só uma questão de você fazer os projetos de forma adequada. Então, como é que é feito um projeto de engenharia? Você vê os regimes de chuva, você vê as áreas impermeabilizadas, que vão ser impermeabilizadas, então você consegue ter um modelo de escoamento de água e aí você pode fazer contenção dessa água na forma, né, de reservatórios, na forma, né, de contenção de água. Então, a engenharia tem condições, sim, de resolver esse problema, mas para isso é necessário que se faça os estudos, se faça os projetos e mesmo que isso fique caro, executar, porque fica mais caro você deixar como está e continuar gastando, né, com recuperação de prejuízo e não com um investimento antecipado para não deixar o problema acontecer. Muito obrigada, Anderson Manzoli, pela entrevista. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço, Ximenes.